Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira, ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta quarta-feira, nós estamos dando início aos debates que nós vamos realizar de algumas cidades da região metropolitana da Baixada Santista. Nós vamos começar esta semana com a cidade do Guarujá. A oportunidade que os eleitores vão ter de ouvir as propostas de todos os candidatos que já foram confirmados e convidados. Nós teremos hoje a presença de 3 candidatos, amanhã a presença de outros 3 candidatos e, por último, na sexta-feira, mais 3 candidatos, totalizando os 9 postulantes à prefeitura da cidade do Guarujá. Nesta quarta-feira, eu tenho a presença do candidato pelo PTB, Nelson Fernandes, gentilmente vindo ao programa. Tenho também representando o PDT, o Farid Madi, candidato Farid Madi. E representando o PSOL, o Gentil Nunes, os 3 candidatos de hoje. É importante destacar que, na verdade, nós temos como objetivo, nestes últimos 15 anos, a apresentação de propostas para a sua cidade. E faremos isso com outras cidades da Baixada Santista, que no momento adequado nós estaremos divulgando. Nesta primeira rodada, nós temos uma pergunta específica aos nossos candidatos para que eles possam manifestar sua opinião. Eu vou começar com o Gentil Nunes, perguntando: Gentil, por que ser prefeito da cidade do Guarujá? Boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde, amigos da Santa Cecília, boa tarde, senhor Nelson Fernandes, boa tarde, senhor Farid Madi, ex-prefeito de Guarujá, porque eu nasci no Guarujá, tenho raízes profundas no Guarujá, nasci, me criei, moro em Guarujá e conheço profundamente os problemas da cidade. Fui vereador por 12 anos, fui vice-prefeito por 4 anos, tenho uma longa experiência administrativa, porque fui coordenador regional de Vicente Carvalho, trabalhei em 2 administrações, inclusive a do senhor Farid Madi também. Então eu adquiri durante esses anos a experiência necessária para administrar bem a minha cidade, a cidade em que eu nasci, a cidade que eu vivo, criei meus filhos, criei meus netos, mas é por causa disso, porque é um sonho de quem vive diuturnamente a população e os anseios e os sonhos da minha cidade. Por isso, eu pretendo ser candidato a prefeito e pleitear o voto de você, eleitor. Seu voto para que a gente possa, juntos, construir uma cidade mais justa, mais humana, mais fraterna e mais gentil. Muito bom. Nelson Fernandes, por que ser prefeito da cidade do Guarujá? Bom, boa tarde, Augusto, boa tarde, telespectador, telespectadora, boa tarde, Farid, boa tarde, Gentil. Olha, Augusto, eu já fui 3 vezes candidato a prefeito do Guarujá, fui vereador da cidade, o mais votado em 1988, presidente da Câmara, e com a minha experiência que eu tenho dos conhecimentos dos problemas da nossa cidade, sabemos como resolver. Eu acho que eu sou preparado, sou uma pessoa persistente na minha vida, em tudo aquilo que faço, e o meu sonho é fazer uma cidade melhor para todas as pessoas de Guarujá e Vicente de Carvalho. Nós temos muitos problemas sociais e com a minha experiência, com a experiência do meu vice, do engenheiro Lealdino, nós temos condições de transformar Guarujá e Vicente de Carvalho naquilo que eu sempre coloquei dentro do meu coração e a minha vontade, de fazer a cidade ser mais feliz, da população viver melhor, de nós termos uma cidade verdadeiramente uma cidade, como outras cidades do estado de São Paulo, como outras cidades do Brasil. E, infelizmente, a nossa região sofre muito com o desgaste, né? Porque são poucos
os recursos que vêm para cá e quando vêm são muito mal aplicados. Então acho que nós, com o conhecimento que nós temos, com a experiência de vida que nós temos, nós podemos construir uma cidade melhor. Esse é meu sonho e por isso eu quero ser prefeito, para ajudar as pessoas da nossa cidade. Farid, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Por que ser prefeito na cidade do Guarujá? Bem, boa tarde, Augusto, boa tarde, meu amigo Nelson, meu amigo Gentil, que são candidatos, postulantes também ao cargo de prefeito. Quero dizer primeiro, Augusto, que eu estou extremamente feliz de poder estar aqui, de estar participando novamente desse processo democrático que são as eleições agora municipais, que eu estou disputando novamente a eleição de prefeito. Eu tive, Augusto, por algum momento, pensei seriamente, revi a minha vida profissional. Por algum momento pensei até de que eu não seria mais candidato, mas acompanhando a minha cidade, a situação em que nós estamos vivendo, e vocês sabem o quanto a minha cidade, a nossa cidade melhorou em todos os aspectos, seja na educação, na saúde, na habitação, no emprego, no desenvolvimento econômico. Nós melhoramos em todos os aspectos, Trabalhamos muito para que a nossa cidade pudesse ser uma cidade melhor, mais justa, mais igualitária, onde as pessoas pudessem viver em harmonia com o poder público. E nós, infelizmente, não estamos mais vivendo essa harmonia com que nós deixamos quando nós saímos da prefeitura. Eu não posso ficar quieto e me omitir de ver que um hospital que foi construído, entregue com sacrifício da nossa população, com recursos que foram conseguidos com os impostos da nossa população, infelizmente ser fechado. Eu não posso assistir ao aumento da mortalidade infantil que, enfim, disparou, multiplicou por 6 nos últimos 4 anos, a morte da gestante durante o parto, a violência indiscriminada que a nossa cidade se encontra, enfim, tantas conquistas, tantos avanços que nós tivemos e que nós hoje percebemos que nós regredimos praticamente em tudo aquilo que nós avançamos, na educação. Infelizmente, nós sabemos como a nossa educação está sendo conduzida hoje, os graves problemas habitacionais que nós lutamos tanto para equacionar, regularização fundiária, que hoje a gente assiste, infelizmente, um descaso desse governo que está aí. Eu não posso, sinceramente, me omitir. Eu acredito que eu posso contribuir muito, com a minha experiência, com a passagem que eu tive pela prefeitura, com aquilo tudo que nós conseguimos, aprendi bastante. Os meus 4 anos foram 4 anos de muito trabalho, foram 4 anos de aprendizado, mas também esses 4 anos, Augusto, que eu estive fora, sem dúvida nenhuma, me ensinaram muito também, aprendi muito. E eu sei que talvez hoje uma das coisas mais importantes, se Deus permitir, eu creio que Ele vai permitir que nós possamos alcançar esse nosso objetivo, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Obrigado, Farid. Nelson, uma pergunta que nós vamos estar fazendo aos candidatos é de um fato atual para que possa até cada candidato poder opinar sobre uma solução. Nós tivemos ontem, mais uma vez, um congestionamento monstro que atingiu toda a Baixada Santista, reflexo em todas as cidades, e o ponto central, a Rua do Adubo, os transtornos, os problemas de um processo portuário, que acabou crescendo de maneira bastante descontrolada e que hoje tem sido um ponto bastante discutido quanto ao volume de caminhões e a forma como isso está sendo tratado. Caso você seja prefeito, o que você pensa, como você vai agir com o problema dos caminhões e principalmente Rua do Adubo, Nelson? Olha, Augusto, essa é uma pergunta que a população inteira de Vicente Carvalho e Guarujá sofre com isso. Ainda ontem mesmo, eu fiquei nesse congestionamento ali na Padre Domênico Ranconi, mais de 40 minutos para ir de Vicente Carvalho até o centro do Guarujá. Eu acho que falta pulso forte da prefeita em relação a ecovias e em relação ao governo do estado e ao governo federal.
porque a perimetral o governo federal está fazendo, tem que ser feita mesmo, mas tem que ter uma fiscalização maior. Ontem eu vi na televisão hoje de manhã que foi o problema de muitos trens passando ontem no horário de pico de caminhões, né? Eu acho que nós temos que olhar e disciplinar mais ou menos, passa tantos trens nesse horário para ir no horário da noite, que tem menos caminhões, menos movimento na cidade, os trens passam para não fechando a travessia dos caminhões. Eu acho que o que falta é um pouco de planejamento da Prefeitura, da CODESP e do Governo do Estado. Eu creio que o grande problema que foi feito lá em Paranaguá, você fazer um grande bolsão de caminhões fora da cidade e eles esperarem lá o momento para virem para o porto. É que nós temos que fazer, não adianta as pessoas esperarem na fila, na Padre Domênico Rangoni ou na Rua do Adu para entrar no terminal de container, no terminal do porto. Nós temos que fazer esses caminhões ficarem parados no alto da serra e forem descendo conforme a demanda dos navios para eles entrarem no porto, porque senão daqui a pouco vai ter 50 quilômetros de congestionamento, que o Brasil está crescendo, graças a Deus, as exportações estão crescendo, e o Brasil não vai parar. O nosso porto aqui é o maior porto da América do Sul. Hoje o movimento do Guarujá é tão maior quanto o de Santos. Então nós temos que dar o quê? Condições para que esses caminhões venham, mas não façam o transtorno na nossa cidade. Então eu creio que o grande problema do governo do Estado, do governo federal, fazer um grande bolsão de caminhões lá em cima na serra e os caminhões irem descendo de acordo com o andamento do porto. E também fazer a travessia seca entre Santos e Guarujá, não ficar só na promessa. Tem que fazer isso daí, porque mais de 30% desses caminhões é aqueles que pegam o container lá em Santos e dão uma volta para vir para o Guarujá. Se você tiver uma travessia seca dos dois portos, com certeza isso aí os caminhões não vão ter que andar na estrada, né? Muito obrigado. Gentil, qual a sua opinião sobre os problemas que nós tivemos ontem quanto à Rua do Adubo e os transtornos do congestionamento de caminhões? Olha, Augusto, essa situação tende a se agravar muito mais, principalmente com o advento das safras, que geralmente são ocasionais, sazonais, e que traz para a cidade milhares de caminhões de grãos e cereais, né? Grãos, principalmente com a falta de fiscalização do trânsito em Vicente de Carvalho, que é a população que mais sofre com o problema da interferência do porto na área urbana. E se não bastasse isso, além da não fiscalização, a prefeita, através de uma lei do ano passado, mandou à Câmara, e a Câmara aprovou, para se criar em áreas públicas, em áreas da população, bolsões de estacionamento de carretas e caminhões, que vai destruir significativamente o distrito de Vicente Carvalho. Então, eu vejo, nós do Partido Socialismo e Liberdade, nós do PSOL, achamos que essa atividade econômica tem que ser segregada, tem que se fazer o seguinte: nós temos que colocar essa atividade de estacionamento de caminhão em áreas não habitadas do município. Ou seja, é necessário uma ação conjunta do governo municipal, governo federal, governo estadual e empresários, né, para que haja uma grande área com toda a infraestrutura necessária, porque muitas vezes, quem sai de bandido são os caminhoneiros, e não é verdade. Os caminhoneiros são trabalhadores, que cumprem horário, que passam, às vezes, 3, 4 dias nas estradas, com o risco de serem assaltados, mortos, para proteger a carga, muitas das vezes, e que, nessa situação, passa a ser o vilão da história. Quem são os vilões? São os administradores, que não tomam a previdência necessária, muitas das vezes